Sejam muito bem-vindos ao Comissões em Ação, um podcast da OAB de São Paulo que te conecta a mais de 100 comissões temáticas. Aqui você vai conhecer de perto os projetos e lutas dessas comissões. A cada episódio, nós recebemos presidentes e membros para dividir conosco quais são as atividades, porque de fato a OAB não para. E no episódio de hoje, eu estou recebendo aqui a presidente da Comissão da Jovem Advocacia, doutora Natália Carmo. Seja muito bem-vinda aos estúdios da OAB São Paulo. E recebo também a nossa secretária, doutora Bruna Ribeiro. Muito bem-vinda. Obrigada. É um prazer ter vocês aqui hoje, ainda mais uma comissão tão emblemática e que trata da jovem advocacia, e que em todos os episódios a gente tenta conectar com as demais comissões. Então, eu queria começar perguntando para você, doutora Natália, qual é a missão da Comissão da Jovem Advocacia? Duda, primeiramente quero agradecer essa participação aqui, ainda mais no nosso mês, o mês da advocacia, em agosto. E dizer que a missão da Jovem Advocacia é justamente dar esse respaldo para o jovem advogado. O jovem advogado que está se formando, que está iniciando a sua carreira, muitos deles não têm padrinho, não têm família nenhum que é da advocacia e eles precisam desse apoio, desse suporte. E a Comissão da Jovem, ela vem para isso, para dar esse apoio para a jovem advocacia, fomentação de cursos, palestras, fomentação de eventos, network, que é muito importante para a jovem advocacia. E a nossa missão é essa, é levar conhecimento, dar estrutura para a jovem advocacia, para poder prepará-los para inseri-los no mercado de trabalho. E quais são, na verdade, os principais projetos da comissão? O que vocês costumam fazer? O que as pessoas podem esperar da comissão, Bruna? Eu vejo que a Jovem Advocacia, né, a nossa comissão, ela é uma porta de entrada. Né? Porque todo começo, ele gera insegurança, ele gera dificuldade, né? Porque a gente vem numa carga teórica ali de 5 anos, a gente estuda, e aí a gente chega aqui e parece que a gente não sabe nada. As pessoas acham que vão receber a carteira da ordem com a lista de clientes todas juntas. Né? Exatamente. E aí a gente chega aqui, pega a carteira e fala, meu Deus, e agora? Na verdade, não é o fim, é o começo, né? Com certeza. A gente concluiu ali uma etapa que, claro, é muito sofrida, é uma coisa, né? É claro, é muito gratificante, mas, na verdade, é o começo de tudo e isso gera muita segurança. Eu sempre falo que a Comissão da Jovem Advocacia ela é a porta de entrada, é o momento ali da gente dar a mão para o jovem advogado e falar, calma, você não está sozinho, né? Como a nossa presidente falou, a maioria do jovem advogado não tem um padrinho, mas tem aquele sonho de ter o seu escritório, colocar o seu nome na porta, né? E a gente sempre busca desenvolver os projetos para ajudar nesse sentido. Então, como conseguir um primeiro cliente, como começar na advocacia sem ter que, de fato, alugar uma sala. Porque, às vezes, o jovem advogado ele pensa que ele tem que já alugar uma sala, se comprometer com custo alto. Eu falo por mim mesmo, meu sonho sempre foi ter um escritório. Né? E aí eu pensava, meu Deus, vou alugar uma sala. E a gente aqui em São Paulo começa a olhar o preço do aluguel e fala, meu Deus. Não, e se você não estiver bem estruturado, você acaba começando errado, né? Começando assumindo despesas que não são capazes de pagar com os primeiros honorários. Porque, né? assim, na verdade, a profissão ela é muito instável, né, Duda? Um mês a gente pode ter, outro mês não. Certeza. Então, a gente precisa sempre fazer as coisas com o pé no chão. E a pandemia nos trouxe essa benesse, trouxe esse privilégio da gente poder trabalhar onde quer que a gente esteja, sem precisar ter um escritório físico. É importante você atender um cliente no escritório, é importante, mas para a jovem advocacia não é tão necessário. Não precisa ter esse curso, não precisa ter esse gasto. Se estrutura primeiro, depois... Claro, é o sonho de todo jovem advogado ter o seu primeiro escritório. Mas antes da gente viver um sonho, a gente tem que se preparar para que esse sonho aconteça. Para que não seja um pesadelo. Porque, de repente, o nosso sonho pode virar um pesadelo. Né? A gente começar, vou me aventurar, vou começar fazer um escritório, montar uma sala e, de repente, hoje eu não tenho, depois eu não tenho, aí eu não consigo pagar uma conta, não consigo pagar um aluguel e acaba você fazendo uma bola de neve de dívidas desnecessárias que você não precisava. Hoje a gente tem um aporte muito grande da OAB, que tem vários coworks, a CASP tem vários coworks espalhados aí por aí, que o jovem advogado pode atender, pode trabalhar, pode... Então a gente tem hoje salas de coworks, sem ser da CASP e da OAB, espalhadas por aí pelo estado de São Paulo, que podem ajudar o jovem nesse sentido, no começo da sua carreira. Então é um custo que você já tira, né, da frente da jovem advocacia e que eles possam pensar
nesse custo de escritório, vou me capacitar. Eu acho que é melhor você investir em cursos de capacitação, em pós-graduação, do que você investir inicialmente num escritório, que eu não estou dizendo que vai dar errado. Não é isso. Não estou dizendo. Pode ser que dê muito certo, mas também pode ser que dê muito errado. É uma orientação, né? Um segmento. Eu sou uma pessoa que eu sou muito pé no chão. Eu já nem faço conta parcelada porque eu já não sei o que vai acontecer daqui a alguns meses. Então, eu sou muito pé no chão em relação a isso. Então, essa a dica que a gente dá para o jovem advogado neste momento de carreira. Invista mais no seu profissional, no seu conhecimento, e depois na estrutura de um escritório. E aí, sempre a gente busca também sempre trazer projetos muito voltados para a prática também. Porque a teoria, é o que eu falei, a gente já veio com aquela carga. E aí a gente se sente muito inexperiente no começo com relação à prática. Então a gente sempre busca trazer projetos voltados para a prática. Tá, mas e aí, uma audiência, como é que eu faço? Tá. A gente busca trazer na audiência, você pode encontrar certas dificuldades, a hora de protestar, como enfrentar ali um abuso de um juiz, como se colocar numa situação dessa. Então, a gente busca também sempre trazer esse tipo de projeto, de coisas práticas para o jovem advogado e também aquela coisa de não se aventurar, né? Porque quando a gente está no começo de carreira, vai aparecer de tudo para a gente advogar. E a gente acaba tendo uma tendência de aceitar qualquer coisa, mesmo que não seja ali a nossa especialidade. E aí, outra coisa que a gente estimula muito, às vezes o jovem advogado é melhor você fazer uma parceria com alguém que tem mais conhecimento naquela área, né? Porque o cliente que fala mal, ele vai falar mal para 1000 pessoas. O que fala bem vai falar bem só para 10, para 5, né? Então, buscar também ter essa responsabilidade, essa consciência, porque por mais que, claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar honorários, mas às vezes você se aventurar em qualquer área sem ter ali a experiência e conhecimento não também vale o caminho ideal e não vai valer a pena só pelos honorários, porque a consequência disso vai te trazer um prejuízo a longo prazo. E como que a comissão atua efetivamente para dar esse tipo de orientação? Vocês têm reuniões, eventos? Como que funciona isso? Na nossa comissão, a gente tem vários núcleos temáticos. Isso foi uma novidade que nós trouxemos na comissão desde a gestão passada e eu, como presidente, mantive. Porque projetos bons a gente tem que manter e ir aprimorando, né? A gente não pode excluir. E aí a gente manteve esses projetos no sentido de que na nossa comissão, quem entra na comissão não é uma comissão em si, assim, todo mundo junto. Quando você entra na comissão, você automaticamente escolhe um núcleo para você atuar. Tá. Então, nessa comissão tem vários núcleos. A gente tem núcleo de direito do trabalho, civil, família, previdenciário, tributário. E ali você entra e ali é fomentado ali grupos de estudo, workshop, palestras, eventos dos próprios núcleos. E fora isso, a gente tem também o Congresso da Jovem Advocacia, que é um evento mais amplo. Então, a gente tem essa fomentação de estudo e aprimoramento temático. Por exemplo, o jovem, eu me interessei pela área trabalhista, eu atuo na área trabalhista, então ele já vai entrar na comissão participando do núcleo de trabalho. Ah, muito legal. E ali vai ter várias reuniões, vai ter grupo de estudo, vai ter palestra com um especialista que o próprio núcleo convida. E aí fica... É como você falou, então vocês vão direcionando ele para o começo da carreira, mas já delimitando e trazendo de fato o que vai servir, né? Não é uma coisa generalizada. Ao mesmo tempo que a gente faz os eventos grandes, né, como os congressos, em que a gente vai trazer ali 10 painéis a gente vai trazer assuntos gerais, né? Novos mercados, que é um dia ali inteiro de muito conteúdo. A gente tem também ali esses eventos que a gente chama de eventos internos, que são reuniões em que essas pessoas do núcleo elas se reúnem para debater um tema específico. Legal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da área trabalhista, puxando o peixe para minha área, porque né, é o que eu tenho propriedade para falar, mas eu sei que teve uma reunião do núcleo recente trabalhista para falar sobre atendimento do reclamante. Tá. Então, como que é você prestar um bom atendimento para um reclamante? O que não pode faltar? O que você não pode deixar de perguntar? E aí nós trouxemos um convidado de fora para tirar as dúvidas ali do pessoal. Então, o pessoal debate no dia a dia. E também a gente mantém esses grupos ativos e no dia a dia um vai tirando dúvida com o outro. Isso é muito legal, essa troca, né, então, de isso enriquece, experiências. porque no dia a dia, a gente sabe que nos grandes escritórios, as pessoas têm com quem tirar essas dúvidas. Eu peguei um caso aqui diferente. Vou ali conversar com meu sócio, vou ali conversar com o advogado do escritório. Mentor, né? Geralmente tem um mentor. As pessoas têm com quem conversar. E às vezes o jovem advogado, ele trabalha sozinho, ele não tem com quem Para quem perguntar, ter essa para troca. quem socorrer. E os grupos ali funcionam assim, diariamente a gente entra ali, a gente vê o pessoal conversando, e eu acho isso muito legal.
Porque, nossa, gente, eu peguei um caso assim, alguém já pegou? Aí vem um outro, ele fala, nossa, eu já peguei, eu fiz isso, deu certo. Aí o outro fala, não vai por esse caminho, porque eu fiz e não deu tão certo. Aí o outro fala, já conheço o juiz da vara tal, não vai por esse caminho aqui, sabe? Eles e aí se ajudam entre si. E aí, muito legal. acaba que vão se ajudando. Isso também, Duda, cria ali uma questão de assim, um advogado, como é uma comissão estadual, um advogado lá de Campinas está precisando de um colega aqui em São Paulo para fazer uma audiência. Isso acaba gerando também oportunidades entre eles mesmos, de networking. E o que é engraçado é que tem um núcleo nosso que está fazendo discussão, grupo de estudo de discussão, de temas deles mesmos, de processos deles. Tá, eles trazem casos reais para discussão. Reais. Ele traz, Isso é tenho incrível. esse caso aqui, eu tô com uma dúvida aqui, eles fazem reunião de grupo de estudo e eles ali começam... É uma parceria, é um apoio, é isso que eu tô falando, é um apoio à jovem advocacia. E eu acho isso bem legal. E a gente já estipulou na comissão desde o início, tá? O núcleo que não trabalhar, a gente vai trocar de coordenador e a gente quer o núcleo andando. Tá certo. Essa presidente, ela fica de olho. Ela falou na primeira reunião, tô nomeando os coordenadores. Se eu ver que não tá fazendo, tem que enviar relatório pra ela, viu? Se não tiver atividade, eu troco coordenador. Mas é ótimo, porque precisa de um combustível ali para fazer essa máquina funcionar. O que a gente vê hoje, o que a gente via em outras gestões, a nossa, desde a gestão passada, a gente tem sido firme. Mas o que a gente vê não é falando mal de gestão nenhuma, pelo amor de Deus. Mas é como que você melhora. Porque eu fui jovem advogada, hoje nem tanto, já tenho 8 anos de formada. Mas atuo bastante com a jovem advocacia. E o que a gente via eram pessoas que estavam em comissões, mas não estavam fazendo nada. Só estava ali para ter título, para ter cargo. A gente não precisa de gente assim. A gente precisa de gente que realmente quer trabalhar, que realmente vai estar ativa, que realmente quer aprender e quer ensinar. E para gerar valor para o jovem advogado. Porque é isso que é a nossa função aqui, né? A gente está aqui para isso. O que eu mais gosto é, primeiro, de ver o brilho nos olhos de vocês duas falando da comissão e realmente ver que há espaço para todo mundo, que você consegue inserir todo mundo que tem vontade de estar ali. E eu queria saber o seguinte, o que vocês fazem de ações efetivas para ajudar esses jovens advogados a entrar no mercado jurídico? Então, a gente fomenta eles a participarem de todos os eventos da OAB, porque a gente tem eventos maravilhosos aqui para a Jovem Advocacia. Você está lá na Comissão de Empreendedorismo e é uma porta que se abre para o jovem advogado. E a gente sempre, quando lança eventos de empreendedorismo, a gente manda eles... Manda não, que a gente não manda em ninguém, né? Mas a gente pede para eles participarem, sugere que eles participem, porque é algo que vai alavancar a carreira deles. Também tem a aceleradora de escritório, então a gente sempre está fomentando que eles participem dos nossos congressos, que são congressos também voltados a justamente isso, a profissão deles, início de carreira, para dar esse boom para eles, né, para empurrar eles para poder começar essa carreira deles. E a gente fomenta palestras, a gente tem esses grupos de estudo. Então, a gente sempre está, assim, dando oportunidade para a jovem advocacia. É uma comissão que eu costumo falar, a Bruna sabe, ela está com a gente desde a gestão passada, não é a comissão da presidente Natália. Eu não estou mandando em nada. Eu quero que todos apareçam, que todos cresçam. Eu estou para aprender com eles e ensiná-los na medida do possível do que eu souber também. Então, é uma comissão que todos têm a oportunidade de trabalhar e crescer e se qualificar. Só quem não quer. Só o jovem que não quer que vai ficar para trás. Aí roda, né? Aí não tem como. A gente dá a vara, né? Mas não dá o peixe, né? Eles têm Com que pescar, certeza. né? E o que você... Eu vejo, assim, que a grande dificuldade da jovem advocacia é a desvalorização da questão de honorários por se tratar de um jovem advogado. Então, o que a comissão pode fazer para evitar esse tipo de desvalorização? Olha, Duda, a gente tem várias reclamações referente a isso, né? Referente a honorários, até mesmo a tabela da defensoria, a galera reclama e tudo mais. A tabela não tem como a gente mexer, né? Sim. Coisa estadual, a gente não consegue ter gerência sobre isso, embora, né, já tenham tido aumentos por fomentação da própria OAB, isso foi muito bom. Mas a gente tem essa reclamação, inclusive também de escritórios que contratam advogados por preços mais baixo, a gente não tem um parâmetro de salário para um jovem advogado. E assim, o que a gente tenta fomentar, juntamente com a OAB, juntamente com da Comissão de Valorização da Jovem Advocacia, quando eles palestram, quando tem esses eventos, para a gente poder mostrar para o jovem advogado que nem tudo, como a Bruna falou, às vezes no começo de carreira a gente pega de tudo, a gente faz tudo, e a gente, para ter dinheiro, o jovem advogado geralmente, né, não quer, trabalha para ter dinheiro, é óbvio.
ele põe um preço lá embaixo. Então a gente tenta Tem medo, mostrar né? pra ele, Tem medo do não, de cobrar, tem medo de... Aí eu falei, se você não se valoriza, o teu cliente não vai te valorizar. Então a gente precisa perder esse medo medo de cobrar. Ah, mas eu vou cobrar caro, o colega ali vai cobrar mais barato. Deixa fazer com o colega, então. Valoriza o seu trabalho. Ah, mas eu posso fazer... Eu tenho uma colega, Duda, caso real. Se ela me ver, tá tudo bem, é minha amiga. Ela falou assim, eu prefiro ter uma carteira de 10 clientes que me pague R$100 mensal. Nossa Senhora. Aí eu falei, não, você não está entendendo. Você vai ter R$100 mensal, você vai ganhar R$1.000 por mês. Mas olha o volume de trabalho que você tem. Se Não você paga essa tivesse conta um cliente que paga te pagasse R$1.000 por mês. Você entende? É. A matemática ela não fecha. Então é isso que o jovem advogado precisa pensar. Não é pensar o quantos clientes eu tenho. É pensar no meu volume de trabalho, porque às vezes uma ação, você sabe, uma ação dura anos. Eu vou cobrar aquilo, meu honorário já acabou e eu continuo trabalhando. Então, assim, isso é valorizar a nossa advocacia, valorizar os nossos honorários, cobrar bem para trabalhar pouco, né? Pouco no que eu digo, assim, razoavelmente. O justo, né? O justo. E ter mais clientes e ter mais valores, né, na sua conta bancária, né, que é isso, para isso que a gente trabalha, para ter honorários, a gente se valorizar. Se nós não nos valorizarmos, ninguém vai. O cliente não vai. O cliente não reclama para ir pagar uma consulta médica. Mas se você cobrar uma consulta, ele vai reclamar. De advogado, ele vai reclamar. O que eu percebo também, Entende? assim, quando eu comecei a trabalhar com a Jovem Advocacia, é que muitos tinham resistência de participar da comissão pela questão da palavra jovem. Tá. Porque eles acham que isso traz uma imagem de ser inexperiente. Entendi. Né? E o que eu sempre busco trazer hoje, usa isso a seu favor. Porque se você é mais jovem, você também pode estar mais antenado. Mais atualizado. Você está mais atualizado, você tem mais facilidade com a IA, né? Que nem a gente estava aqui conversando agora há pouco. Deixa claro que é a jovem advocacia, porque tem pessoas aí com anos de carreira trabalhando como assessores, assistentes, que têm um conhecimento técnico enorme, Sim. mas que só tiveram a coragem de assumir essa posição e tirar sua carteira, e é a jovem advocacia. Sim. E por isso que... porque quando a gente fala de jovem, a gente fala de jovem de carteira, não é jovem de idade. Sim. Então as pessoas meio que ficam nesse bloqueio. Isso deve ser uma confusão, né, pra vocês? Isso dá uma confusão. E- A gente tem casos de pessoas que não participam da comissão porque têm uma idade E acha que é só o público e jovem. acha que, tipo, essa imagem de jovem advogado não encaixa a eles. Isso é uma discussão. Inclusive, a gente estava no Colégio de Presidentes em Natal que teve e surgiu essa discussão, até eu levei essa discussão para eles, de a gente até, sei lá, pensar em advocacia iniciante. Já teve entendeu? muito essa discussão, né? Teve essa discussão sobre justamente porque por gera Trocar muito... nomenclatura? porque gera essa verdade. exclusão. Gera essa exclusão. Se você vê, tem muitos advogados. E hoje é muito comum você ver uma pessoa de 40 anos que começa a fazer faculdade, Exatamente. entendeu? E ela, quando se forma, ela não quer ser chamada de jovem advogado, porque ela não se sente Gente, uma o mundo pessoa está jovem. mudando. As mulheres hoje se casam depois dos 30, engravidam depois dos 40. É natural as pessoas que não começarem tem- a sua carreira. Não tem mais o tempo muito certo mais pra pra frente. nada. Antes parecia que tinha uma receita de bolo, né? Ai, ó, o certo é você fazer assim, assim. Terminou o ensino médio, você E já não tem que fazer mais uma isso faculdade. hoje, né? E assim, nós, enquanto aqui representantes da Jovem Advocacia, o nosso papel é tentar cada vez mais inserir o jovem advogado num papel de destaque, né? Para que ele se sinta valorizado, porque enquanto o advogado não se valorizar, o cliente não vai valorizar. Então, enquanto você não apresentar a proposta de honorários condizente ali, no mínimo, com a tabela da OAB, não é o cliente que vai te falar que você está cobrando barato. Sim. Então, infelizmente, a gente tem hoje casos de advogado cobrando R$100 para fazer uma audiência. Isso é Exatamente. triste. Aí acaba virando um leilão, né? E tem mais, a gente tem muito hoje correspondente. A gente tem muito advogado. E muitos jovens começam por aí, né? E eu e a Bruna, a gente é trabalhista, a gente vê muito isso. Audiencista. Audiencista. E quando você vai ver, esse jovem, ele fica na Justiça do Trabalho o dia inteiro só fazendo audiência. Sim. E para ele, é aquela amiga minha que falou que 10 clientes pagando R$100 tá bom. Por quê? Porque ele vai ficar ali o dia inteiro, vai fazer 20 audiências por R$30, R$50, que na semana, no final do mês, para ele tá bom. Sim. Mas
olha o que ele tá fazendo. Tipo assim, ele só faz aquilo. Então, assim, a gente passou 5 anos para ficar só fazendo audiência. E às vezes é uma audiência que você nem estuda o processo, né? Você só tá ali pelo ato. Esse é o grande detalhe. Porque, e- assim, se ele ainda é um especialista em fazer audiências, eu acho digno e incrível alguém que se torna o melhor naquilo. Mas para você ser o melhor naquilo, você tem que ter o tempo de estudar um processo e fazer aquela audiência. E falar, nossa, eu quero aquela pessoa para fazer minha audiência. Justamente porque a Bruna vai endossar o que eu tô falando, justamente porque a gente sabe que, principalmente na Justiça do Trabalho, você ganha o processo na audiência. Na audiência, é. Não é na inicial e não é na contestação. E aí a gente é na entra audiência. naquilo que a gente estava conversando. Pega essa oportunidade porque é o que apareceu. Eu vou fazer audiência trabalhista porque é o que apareceu para mim. Mas seja o melhor naquilo. Exatamente. Se você Esses vai dias se eu propor a pedi- fazer Duda- algo, né? O Duda, esses dias eu pedi pra Bruna fazer uma audiência pra mim aqui em São Paulo. Aí ela falou, Nath, é muito importante, como é que é essa audiência? Eu posso mandar outra pessoa? Eu falei assim, Bruna, eu preciso que De você. vá. Por quê? Porque eu sei que é uma pessoa que atua nessa área, Sim. que vai saber se a sua prerrogativa foi violada, se algum ato for violado, entendeu? Então, é isso que a gente precisa. A gente precisa, além dessa valorização, você valorizar, e quando eu falo valorização, eu contratar uma pessoa e pagar o preço que ela tá me cobrando, porque eu sei que aquela pessoa é boa e ela vai me defender. Exatamente. Então, ela valoriza os honorários dela, eu valorizo o trabalho dela. Sim. E tudo sai perfeitamente. Porque eu Sim. posso pagar R$30 pra Bruna fazer essa audiência. Se ela não tá me pagando R$30, eu vou fazer de qualquer jeito. Eu só tô aqui pelo ato, vou fazer de qualquer jeito. E aí eu prejudico o meu cliente. Exatamente. Que Então, fique eu não tô claro que eu não valorizando o vou. colega. Que fique claro que eu não vou, não, viu, Duda? Se ela pagar 30. Eu não tô valorizando Esse o leilão, ó, colega. eu vou assinar. E aí essa falta de valorização é tanto para o escritório que está contratando, quanto para o advogado que está sendo contratado. Você falou sobre prerrogativas, eu queria tocar nesse assunto, né? O que de fato a comissão faz para garantir o respeito das prerrogativas do jovem advogado? Ô Duda, na gestão passada, eu era secretária da Jovem. E eu conversando com o presidente, Bruna também está aí, sempre esteve na gestão passada com a gente, eu falei para ele, presidente, todo congresso da Jovem, a gente precisa colocar ética e prerrogativa nos painéis. Sim. Não é tão importante? Eu falei, não, é muito importante. importante. Porque o jovem advogado só estuda ética para passar no exame da ordem. Só. Sim. Depois esquece, nem sabe. Prerrogativa ele nem estuda, não cai na ordem, não vai estudar. Então ele nem sabe. Ele chega numa audiência que o juiz fala, não vai falar não, doutor. E ele fica quieto, né? Vai baixar a cabeça e vai ficar quietinho. Ainda mais que não eu tem os preciso anos falar. de experiência para saber que você Exatamente. pode se posicionar, né? Exatamente. Aí ele chega num fórum, chega num... não pode entrar aqui não, doutor, não pode... Eu posso entrar onde eu quiser. Você tá entendendo? É a minha prerrogativa. Aí na delegacia, doutor, eu vou atender o senhor aí fora. Não. Eu vou entrar na sala do delegado. Eu posso entrar onde eu quiser. É a minha prerrogativa. Então, isso tudo o jovem não sabe. Ele tem que aprender como? A gente tem que fomentar. A nossa comissão tem que fomentar. Então, a gente tem núcleo de prerrogativa. A gente tem núcleo de ética. legal. A gente tem também, em todos os eventos, tem ética e tem prerrogativa. A gente fomenta. Eu palestro muito sobre ética. Então, assim, eu acho muito essencial e importante para o jovem advogado saber sobre isso, sobre as suas prerrogativas, sobre a sua ética, até onde você pode ir, o que você pode ou não pode fazer. Então, é muito importante fomentar sempre, isso é padrão da nossa gestão, fomentar ética e prerrogativa em todos os nossos eventos. Então, os jovens eles estão participando dos eventos da comissão, eles estão sendo engajados e encorajados a cobrarem valores coerentes, tudo isso. E como é que fica a participação ativa dele dentro de decisões da própria instituição aqui da OAB? Para decisões da própria instituição, é mais quando é feito consulta pública, que a gente vai consultar eles, né? A gente faz alguma... Ai, me fugiu agora a palavra. Mas é feito alguma decisão popular? Isso, a gente faz decisão isso coletiva? E também a gente tem também hoje o Conselho da Jovem Advocacia, que o Conselho justamente faz essas demandas. Participa dessas discussões, que é voltada para a Jovem Advocacia. Esse Conselho é um órgão, né, que foi criado aqui na OAB. Então, o Conselho Pleno não decide ações da Jovem Advocacia sem que passe pelo Conselho da Jovem Advocacia. Não que o Conselho tenha um poder sobre o Conselho Pleno, não é isso. Mas ele é consultado. Ele é um conselho consultivo, Tá. que ele vai dar ali o parecer dele. Isso eu acho importante para jovem, isso eu não acho importante. Então, a gente tem os conselheiros da Jovem Advocacia,
que é o conselho de todo o estado de São Paulo, cada região tem seus conselheiros, que ouve a sua jovem local e leva essa demanda para o conselho, e aí o conselho passa para o conselho pleno. Então, a gente tem essa voz ativa da Jovem Advocacia em toda a região do estado de São Paulo, que leva para o conselho da jovem, e o conselho da jovem passa para o conselho pleno. E aí o conselho pleno manda para a nacional, e assim a gente consegue ouvir. Então, de fato, a Jovem Paulo. Advocacia ela é ouvida na OAB do estado de São Sim. Paulo, principalmente pela criação desse conselho. Sim, e foi assim um marco histórico na nossa gestão Patrícia Vanzolini, que teve agora a continuidade com Leonardo Sica, que foi essa criação do conselho, e quando foi fomentada essa criação do conselho, eles foram muito atacados. Como você vai dar voz para a Jovem Advocacia? Mas é isso que a gente precisa. A Jovem Advocacia é a advocacia do futuro. Sim. Então precisa ouvir as demandas dele, qual que é a dor do jovem advogado, para que a gente possa sanar. Então esse conselho foi muito importante para que a gente ouça não só a jovem da capital, a gente vai ouvir a jovem do estado de São todo. Paulo inteiro. A gente traz todas as demandas e a gente leva para o Conselho da Jovem e para o Conselho Pleno. Fora isso, a gente também costuma, e isso foi também um trabalho nessa gestão, a minha primeira reunião da gestão como presidente da Jovem foi com os presidentes da Jovem das subseções. Certo. Por quê? Porque eu falei para eles assim, a gente tem que falar uma língua só. Sim. Eu tenho que saber... Padronizar. Eu tenho que saber qual que é o problema de vocês. Eu não quero fazer um trabalho só. Um trabalho solo. A Natália está na estadual, faz um trabalho solo. Não, Sim. eu quero fazer um trabalho em conjunto. Tá. Então, eu quero que todos os presidentes, todas as subseções estejam juntos. A gente vai trabalhar. Eu quero saber qual que é a dúvida, qual que é o teu problema. Está com dificuldade em fazer um evento, a gente vai se ajudar. Então, eu trouxe os presidentes da Jovem, e a gente tem 257 subseções. Foi uma reunião gigantesca. A gente Demorou, ficou horas né? nessa reunião. Foi muito legal. Ainda mais com um tema tão rico, né? Quanto a Jovem, cheio de novidades. Imagina o quanto tempo não Isso durou. é legal, porque eu senti, Duda, que a Jovem Advocacia, principalmente os presidentes de jovem de subseção, eles ficam meio perdidos. Sim. Porque ele é um jovem advogado que está assumindo uma comissão e ele fica, o que eu vou fazer? E aí não tinha esse respaldo. Tipo, cada um ia se virando. Agora não, agora como a gente montou esse grupo, tá todos os presidentes ali, eles trocam informações, ali eles conversam, ali eles se ajudam, ali eles tiram dúvidas. É um timão. E leva um projeto aqui, leva para o outro. Sim. E vai... O que funcionou aqui, leva para Exatamente. fazer lá. E aí a gente... Mas assim, ó, gente, parece tudo incrível, lindo, maravilhoso. Quais são os grandes desafios que a comissão enfrenta? Eu acho que é trazer o jovem advogado para uma OAB. Porque não é fácil. A gente busca a todo momento aproximar o jovem advogado, fazer os projetos para que eles estejam aqui com a gente, para que a gente possa ajudar. Mas é o que eu falei, a gente encontra resistência. Eu vejo que a gente tem uma vida muito corrida, o jovem advogado está preocupado com outras coisas, em ganhar dinheiro. E às vezes eu vejo que a nossa mensagem não chega para ele, Tá. o quanto a OAB pode ajudar ele nesse caminho. Entende? De estar com a mão estendida. Então, assim, a OAB está aqui para ajudar. Sim. Eu mesma demorei muito para participar da OAB, para vir para a OAB, para entender que a OAB estava aqui. Entende? Exatamente. Não é verdade? Essa questão também. A gente tem dentro da UAB muitos projetos, muitas ações, muitos cursos. A ESA tem muitos cursos até gratuito, que muitas das vezes a jovem advocacia não sabe. Não é que não tem acesso, porque está ali disponível para todo mundo. Mas não sabem ou não procuram saber. Hoje, eu acredito que hoje tenha mudado muito, mas antigamente, eu digo antigamente, é o que? 5 anos atrás, você via que o jovem ele só pegava a carteira E ir embora. e ia embora. Ele não aparecia na OAB. Eu mesma. Ele Peguei minha pegava a carteira e fui carteira e voltar embora. depois de 7 anos. Só entrava dentro da OAB para fazer o juramento, depois ia embora. Mas a OAB tem tanta coisa, tem tantos cursos, tem tantas Inclusive, oficinas. os eventos têm um preço diferenciado para quem é da O Jovem congresso Advocacia, da Jovem né? Advocacia nem tem custo, Duda. Ah, é? Não tem, é custo zero o congresso. E isso é muito engraçado, por quê? Porque eu vejo nas outras seccionais, e eu vi isso no Colégio de Presidente, que eles fazem congressos e eles cobram. Tá. E eu, caramba, a gente não cobra. E a gente tem uma estrutura gigantesca de congresso. Sim. Se a gente fosse cobrar um congresso que a gente faz o dia inteiro, com tudo que a gente apresenta, seria R$300 para mais.
Eu tô chutando R$300 baixo. Eu espero que a Mas- Jovem Advocacia assista esse nosso papo, se aproxime da OAB São Paulo, venha conhecer todos os projetos, tudo que a OAB oferece, venha conhecer, venha entender que a gente pode ajudar, que a gente está aqui para estender a mão, para ajudar, para apoiar e participar, agregar, trazer ideias novas, porque a gente precisa do jovem advogado trazendo para a gente qual que está sendo a dificuldade dele, para que a gente possa cada vez mais desenvolver novos projetos e participar e ajudar o jovem advogado. Então, né? vou aproveitar essa deixa incrível e pedir para nossa presidente deixar um recado, fazendo um convite para quem nos ouve e para quem nos assiste. Convido você, jovem advogado e advogada, a participar da nossa comissão. Entre ali no site da UAB, tem ali o link para você fazer a sua solicitação de entrar na comissão da Jovem Advocacia. Participe com a gente tem muitos projetos, a gente tem oficinas, a gente tem núcleos de estudos, a gente tem grupos de WhatsApp para que possa te auxiliar, te ajudar nesse início de carreira. Você não está sozinho, a Comissão da Jovem está aqui para te ajudar a ser um bom profissional. Doutoras, vocês são incríveis e eu sou fã dessa comissão. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês aqui. E a gente encerra porque este foi mais um episódio do Comissões em Ação. Se você gostou, compartilha com quem também vai gostar, porque aqui a ordem não para.